Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre refração, né? Uma parte importante, né? Um fenômeno aí da luz, né? Muito importante dentro da ideia da natureza ondulatória, né? Da luz. E a gente tem uma série de aplicações, de implicações relativas a este fenômeno. Então vamos aqui uma apresentação onde a gente pode estudar um pouquinho melhor essa questão, tá? Então, a ideia de refração, quando a gente fala em refração, né, nós já temos aí alguns exemplos de aplicação, como a gente pode ver nesse princípio desse slide, né? As lentes, né, não está aqui, mas os óculos, né, que são também lentes que a gente coloca aí. As lentes, né, nos telescópios refratores, até o funcionamento das fibras óticas, né, isso está relacionado com os conceitos aí, a ideia de refração. O que é a refração? Como é que a gente pode entender, né, enunciar o que seria a refração? A refração é onde eu tenho mudança de meio, né? No caso aqui da refração da luz, acontece, né, a passagem, né, do raio, do feixe de luz de um meio para outro, opticamente distinto, né? Então, se tem mudança de meio, a gente pode sintetizar dessa maneira, acontece refração. E este é o ponto-chave, né? A mudança de meio. Então, houve mudança de meio, a gente vai ver o que isso implica, mas houve mudança de meio, então nós podemos falar num processo ali de refração da luz, no caso, ok? Para a gente poder entender isso aqui melhor, então suponha que nós temos aí dois meios, né? Um meio 1, meio 2. E a gente vai ver aqui que eles têm índices de refração, a gente vai enunciar isso depois, mas eles têm características diferentes, né? E aí tem uma fronteira, uma região de separação entre esses meios, que naturalmente ou geralmente é chamada de dióptro, né? E a gente vai sempre estar relacionando nossos estudos com isso aí. Eu tenho um raio incidente, né? Aqui com uma certa velocidade, né? E um raio que é chamado de raio refratado, né? Ou seja, o raio que passou para outro meio. Então, esse raio de luz aí representado, né? Um feixe, mas representado por esse raio de luz aí, incidente, né? Ele atravessou, passou de um meio para outro. Esses dois meios são meios obviamente distintos, né? Como no enunciado a gente já falou. E aqui a gente já pode perceber uma característica ou uma consequência, né, dessa mudança de meio, que é a diferença entre a velocidade, né? Não apenas aqui na direção né, teve uma alteração aqui com relação à propagação, né, desse raio de luz, a direção de propagação desse raio de luz, mas também do ponto de vista da velocidade. A velocidade, né, o modo da velocidade das frentes de onda, elas seriam diferentes quando eu comparo o que acontece no meio 1 do que acontece no meio 2, né? Até para a gente poder entender isso aí melhor, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar aqui uma pequena animação para a gente. Deixa eu fazer uma troca aqui. E aí a gente vai poder dar uma observada nisso aí, tranquilo. Veja, ó, nós temos aqui o seguinte, né? Eu tenho a mesma situação que a gente tinha ali. Então eu tenho um raio de luz, né? Passando de um meio para outro, são dois meios opticamente distintos. Neste caso aqui seria o ar e o vidro, né? Ou a gente poderia colocar o ar e a água, e tanto faz, mas dois meios opticamente distintos, que eles possuem características diferentes, né? Principalmente do ponto de vista desse índice de refração, que a gente vai definir ali depois. Nesse caso, esse índice aqui igual a 1, aqui 1,5. E aí, se eu for olhar, né? Se eu for manter essa minha visão que nós temos ali, eu teria esse caso. Então, eu tenho um raio mudando de meio, né? Parte aqui está sendo refletida, a gente chama de reflexão parcial, e parte está sendo refratada, ou seja, está mudando de meio, né? Eu trouxe aqui essa animaçãozinha, né? Essa apresentação aqui, essa simulação, para a gente olhar dessa maneira, né? Veja que quando eu tenho aqui a mudança de meio, acontece o quê? Olha, a minha onda, né, ela está passando aqui de um meio para outro, né? A luz é uma onda eletromagnética, ela tem natureza dual, né? Então ela também, dependendo do fenômeno que eu estou observando, eu vou tratar isso como uma onda, né? E é uma onda então eletromagnética. Ela passa de um meio
né, para outro, o que você pode observar? Olha essas frentes, né? Como essa distância entre as frentes de onda elas vão mudar aqui, né? Então, quando uma onda ela muda de meio, né? No caso aqui pensando na luz, quando a luz muda de meio, eu tenho alteração na sua velocidade, né? E também eu tenho alteração no comprimento de onda. Se você lembrar daquelas equações lá que vocês viram lá no estudo ondulatória, né? Aquela equação fundamental lá que é V igual a lambda vezes a frequência, ou seja, velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência. Se a frequência ela não vai mudar. Quando a luz passa de um meio para outro, a frequência, a cor aqui relacionada, ela vai permanecer a mesma, né? Estou falando aqui numa monocromática, né? Então nós não vamos falar agora ainda dessa dispersão, mas apenas numa única frequência característica, aqui no caso no vermelho, né? Que poderia modificar isso também aqui na simulação. Então o que eu tenho é que ela mantém isso, né? Então a frequência ela permanece inalterada. Mas como a velocidade muda quando muda de meio, se a velocidade está mudando, ou o comprimento de onda ou a frequência deveria mudar. Se a frequência permanece, que vai modificar é o comprimento de onda, tá? Então o comprimento de onda ele é diferente quando eu comparo, né, a luz no meio para outro meio, ok? E aqui então nós podemos visualizar isso em relação a essa distância entre as frentes de onda, né? Que ela muda quando o meio, quando o feixe aqui ele muda de meio. A gente consegue observar até o que está acontecendo aqui nessa interface, um certo atraso, né, em relação a quando acontece essa mudança de meio, ok? Nós poderíamos também, voltando aqui nessa visão, né, dar uma olhada nos ângulos, né? Olha o que está acontecendo aqui. A gente vai falar mais ali no slide, mas para aproveitar a simulação, a gente tem como mostrar esses ângulos aqui. Poderia pôr o compasso, né, ou habilitar. Então veja que, é claro que aquela parte refletida, nós já sabemos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Então, eu já tinha ideia. Eu posso, inclusive, mudar isso aqui, mexer, né? Vou deixar aqui em torno de 20, já vai me servir de outra 20, já assim mesmo, para 20, 23, aqui tudo bem. A gente vai poder olhar de uma outra forma ali também. Mas veja que esse raio refratado, o ângulo que ele faz aqui com a normal, esse tracejado aqui para a gente, né? É uma reta normal, ou seja, perpendicular a essa superfície de separação dos meios. Esse ângulo aqui ele é de 15,3, né? Ou seja, tem um ângulo menor aqui em comparação com esse ângulo incidente. Então, os nomes que nós damos aqui, ângulo incidente, ângulo de refração. E quando esse feixe ele está passando do ar para o vidro, por exemplo, ou seja, um meio de índice de refração menor para maior, eu tenho essa aproximação aqui da normal, né? E o que acontece quando eu tenho o contrário? Se eu tivesse aqui, eu posso mudar isso também, né? Tivesse agora ele passando do vidro para o ar, o que ia acontecer? Veja que agora o ângulo, ó, esse ângulo aqui do raio refratado, ele é maior em comparação ao que eu tinha inicialmente, é maior do que o ângulo de incidência, né? Então, quando ele passou de um meio mais refringente, né, para um meio menos, ou seja, de um índice de refração maior para menor, ele fez foi o quê? Afastar, né, esse raio, afastou da normal, consequentemente esse ângulo aqui de refração, ele vai ser maior, né? Isso a gente vai recapitular ali, reforçar ali também nos slides, mas a gente tem que aproveitar, né? Eu quero aproveitar essa visão que nós temos aqui. É claro que a gente poderia visualizar isso no inverso agora, né? A gente pode observar tudo isso aqui na simulação de acordo com o que a gente tinha feito, ok? Deixa eu voltar aqui ao que a gente tinha inicialmente. Podemos dar sequência aqui agora e verificar aquilo que eu estava falando para vocês aqui também no slide, né? Mas antes disso, vamos definir o que é esse índice de refração, né? O que é o índice de refração? Que mede essa refringência desse meio, né? Então, os meios opticamente distintos, eles possuem índices de refrações diferentes. Isso que é importante a gente pensar aqui agora, né? Como é que a gente define esse índice de refração? Esse índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio, né? Então a gente define como sendo C sobre V. Deu uma desconfiguradinha aqui, essa barra tinha que estar um pouco mais para baixo, né? Mas vocês não vão se ater a esse detalhe. Então eu tenho aqui a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz nesse meio em questão, né? Essa razão é que vai me dar o índice de refração característico daquele meio, né? É uma grandeza dimensional, ou seja, não tem unidade de medida, uma vez que é velocidade por velocidade, né? Então é claro que isso seria dimensional. A velocidade da luz no vácuo
aproximadamente, né, a gente sabe que não é o valor exato, mas aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, né? Esse é o valor da velocidade. E é claro que esse valor de velocidade, dentro até, a gente pode até falar sobre isso, né? Dentro dos enunciados da relatividade restrita ou especial do Einstein, isso define um limite de velocidade possível, né? Que é a velocidade da luz no vácuo. Então, eu não vou ter velocidades acima, né, dessa velocidade da luz no vácuo. Inclusive, do ponto de vista aqui das velocidades da onda, né? No caso da luz, dentro desses materiais que a gente vai estudando, esse V ali no caso, ele não vai ser maior, né? Ele não vai ser, no máximo vai ser igual, aí não tem meio distinto, é o próprio meio, né? Não teve mudança de meio. Mas se for meios diferentes, né, do vácuo, esse V ele vai ser menor do que o C. Inclusive no ar, a diferença no caso do ar está lá na terceira, quarta casa ali, decimal, mas existe uma diferença. Mas do ponto de vista prático aqui nos nossos problemas, vamos considerar o vácuo e o ar sempre como sendo igual ali o índice de refração, mas existe uma diferença se a gente considerar mais casas ali, ou seja, considerando uma precisão melhor ali na medida, né? Então nós temos aí o índice de refração no vácuo, como eu disse, igual a 1, né? E o índice de refração, então, nos outros meios será maior do que 1, né? No máximo igual quando esse meio for o próprio vácuo. Isso é esperado porque aqui é inversamente proporcional. Então, se V é menor do que C, esse índice de refração vai ser maior do que 1. Quando é 1, né? No caso, é quando eu tenho a velocidade V igual a C, né? Aí seria o meio seria o próprio vácuo, não teria mudança do vácuo para um outro meio. É isso que a gente tem que pensar aqui nesse caso. Quanto maior o valor do N, ou seja, quanto maior o índice de refração, mais refringente é o meio, né? Maior entre aspas, ali, dificuldade, né, da luz propagar por esse meio, né? E é claro que isso está relacionado também com o fato do V ser menor. Os elementos da refração, né, que nós temos aí, que já começamos a ver, né? O raio incidente, a normal, que é essa reta aqui perpendicular à separação entre os meios, e o raio refratado, né? Esses elementos, né, o raio incidente, o raio refratado e a normal, eles são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano. Assim como você viu lá na lei da reflexão, né? Que o raio refletido, o raio incidente, eles eram coplanares aqui da mesma forma, né? Mas aqui estamos falando agora do raio refratado, ou seja, aquele raio mudou de meio, né? E outro elemento aqui importante, a gente avaliar os ângulos, né? Então, o ângulo de incidência e o ângulo de refração, né? E como é que é a relação que nós temos entre esses ângulos aqui, né? Pode usar I, θ, R, isso aí tanto faz, né? É por meio da lei de Snell-Descartes, né? Onde a gente tem essa relação entre os índices de refração dos meios, né? E os senos dos ângulos, né? No caso aqui, N1 seria o índice de refração do meio 1, né? De onde o raio está partindo, então seria o incidente, pelo seno do ângulo de incidência. Isso tem que ser igual a N2, né? Vezes o seno do ângulo de refração. Pode escrever isso de outra forma, né? Eu posso isolar aqui o seno de incidência pelo seno de refração, aí ficaria N2 sobre N1, ou N passa pelo N provém, né? Ou N vem. Então, o raio está vindo desse meio aqui e passando para o outro. Então, N passa, N provém, né? Ou N vem. Essa razão nos dá também a razão do seno de incidência pelo seno do ângulo de refração. Obviamente que você usando como está escrito aqui em cima, chegar aqui nesse ponto é natural, né? É uma dedução natural aí no processo. Aqui tem um ponto muito importante, né? Deixa eu até voltar aqui para poder a gente falar sobre isso. Muitas vezes se limita, né, a pensar no que se tem refração, tem desvio, né? O raio de luz vai ser desviado, né? E aí eu relembro aqui da lei de Snell e etc. Mas isso não é necessariamente verdade, né? O conceito de refração é que acontece mudança de meio. Então, se tem mudança de meio, você tem refração. Então, se o raio muda de meio, né, mas não sofre desvio, houve refração? Sim. Existe uma situação onde isso acontece? Sim. E como que se dá isso, né? É quando o raio ele vem, incide aqui, ó, sobre a normal. Então, se ele vem sobre a normal, ele vai passar do meio 1 para o meio 2, mas não vai sofrer desvio. Mas eu tenho alteração, eu tenho mudança na velocidade, né? Então, eu tive refração nesse caso? Sim. Né? Então aqui acontece refração, é sempre ter em mente
que a refração, o importante aqui é que tem mudança de um meio para outro opticamente distinto. Então, essa é a questão primordial aqui no caso da definição de refração, né? Então, esse raio refratado não sofre desvio, né? Uma vez que ele está sobre a normal, mas é refração? Sim, porque tem mudança na velocidade. Se o meio 2, né, é mais refringente que o meio 1, o que vai acontecer? Se o meio 2 é mais refringente, a gente vai ter uma aproximação. O raio refratado ele vai ficar mais próximo aqui da normal, como a gente viu lá, né, na simulação que eu mostrei para vocês. Então aqui, ó, o raio refratado ele aproxima da normal. Então tem uma maneira da gente lembrar disso aqui melhor, né? Que é usar o seguinte, ó. Aqui eu tenho o ângulo de incidência, o ângulo de refração. Naturalmente, o ângulo de incidência é maior do que o de refração, né? E eu tenho aqui, ó, que n menos n mais chega a mais. O que é isso, né? Esse menos aqui é só para a gente lembrar, ficar fácil de lembrar da frasezinha, né? N menos n mais chega a mais. Mas esse menos aqui é no sentido de menor, né? Então, se está passando do meio de menor índice de refração para maior, então ele vai chegar mais, ou seja, o raio refratado ele vai aproximar da normal aqui em relação ao que eu tinha no raio incidente. Consequentemente, esse ângulo de refração ele vai ser menor do que o ângulo de incidência, né? Então, para lembrar bem, n menos n mais chega a mais, né? Então, isso aqui é quando eu tenho passando de um meio mais refringente, né? O meio menos refringente, do meio 1 para o meio 2, né? Onde o meio 2 é mais refringente que o meio 1, né? Então, n menos n mais chega a mais. Agora, o que acontece quando eu tenho o contrário, né? Quando eu tenho o meio 1 mais refringente que o meio 2, né? Se o menos, ou, como está escrito aqui, o menos 2 menos refringente que o meio 1. Nesse caso agora, a gente viu lá também que eu vou ter um afastamento em relação ao normal, né? Então, o raio ele vai afastar em relação ao normal, e aí você pode olhar em relação aos ângulos, né? O ângulo de incidência, nesse caso, é menor que o de refração, ou de refração maior do que o de incidência, como preferir, né? Porque esse raio refratado ele afasta da reta normal. Cuidado que esses ângulos sempre a gente tem que pensar em relação ao normal. Existem problemas que, né, colocam aí os ângulos aqui, ó, esse ângulo entre o raio e a superfície de separação. E você tem que estar esperto para pensar que se eu tenho esse ângulo, a soma é 90, então eu acho o outro ângulo aqui. Então, esses problemas também é muito comum de aparecer. E aqui também tem a mesma ideia, né, a frasezinha, né? Só que agora, como é n mais, n menos, chega a menos. Então, do índice maior para menor, você vai afastar do normal. Então, n mais, n menos, chega a menos. N menos, n mais, chega a mais. N mais, n menos, chega a menos. Então, isso aqui, com certeza, ajuda, né, a gente lembrar dessas coisas, certo? E a reflexão parcial nada mais é do que o que a gente viu lá no começo, né? Que geralmente o raio ele é parcialmente refletido. Então, eu tenho uma mudança de meio, mas tem também parte dessa luz, né, sendo refletida, né? Então é natural você pensar nisso. É claro que quando eu tenho reflexão, vale as leis da reflexão, né? Então, para o raio refletido, né, e pensando nessa reflexão parcial, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, como a gente já sabe, né? Agora, no caso da refração, vale o que a gente já está vendo, né? Eu tenho aqui essa comparação entre os senos do ângulo de incidência e de refração a partir da lei de Snell-Descartes, ok? Aí nós temos a dispersão da luz, né? Nós podemos ver aqui o que acontece, né, quando eu tenho... era para ter aparecido um prisma aqui para a gente. Agora ele apareceu. Ele está meio tímido, né? O que acontece quando eu tenho frequências diferentes, né? O que vai acontecer? Então, aqui eu tenho uma luz policromática, né? Se ela é policromática, ela é formada pelas outras. A luz branca, por exemplo, formada pelo espectro visível, né? Pelas outras, pelas suas componentes, né? Que se fundem ali, vamos dizer assim, de certa forma, originando o que a gente chama de luz branca, né? Agora, quando essa luz passa através de um prisma, por exemplo, cada frequência dessa vai ter um índice de refração diferente. Portanto, elas vão sofrer aqui um desvio diferente também. Então, esse desvio ele se dá de forma diferente em relação ao normal. E nós vemos aqui que a luz, a frequência relativa, que é o vermelho, ela é a que sofre o menor desvio,
né? Então nós temos, ó, aqui é do meio, passando do ar para o prisma, por exemplo, seria do meio de menor índice de refração para maior. Então, N menos N mais chega mais, aproxima da normal, né? E aquele que mais aproximou aqui é o violeta aqui, né? Pra gente, né? Então, se a gente fosse olhar isso, o que acontece aqui depois, né? Então, eu tenho a separação da luz branca nas suas componentes. As cores lá do arco-íris, né? Vermelho, laranjado, verde, azul, anil, violeta, VAVAVE, né? A gente pode usar assim para lembrar. VAVAVE, né? Vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, aquela que sofre o maior desvio aqui, então, é a violeta, e a que sofre o menor desvio é o vermelho, né? A gente pode até relacionar isso com o comprimento de onda, né? E também pensando que essas frequências diferentes, né, cores diferentes, elas têm então índice de refração diferente quando passa através desse meio. A diferença é sutil, mas é suficiente para decompor a luz, né, para separar a luz branca, por exemplo, nas suas componentes, como a gente está vendo aí. E o cara que estudou isso primeiramente, assim, pelo menos, né, de forma mais sistemática e registrada, foi o Newton, né, o mesmo Isaac Newton, das leis de Newton, que no seu tratado de óptica, né, ele trouxe essa questão, né, fez ali tem até essa ilustração do experimento que ele teria feito, fazendo a luz, né, fez um pequeno furo aqui, fez com que entrasse um feixe de luz através dessa câmara escura, provavelmente aqui, e aí eu tinha a decomposição da luz branca nas suas componentes sendo projetada aqui nesse anteparo, ok? E aí a capa desse tratado de óptica, né? Que eu achei essa imagem aí, como que seria a imagem original, né? A divulgação original dessa publicação aí relativa ao Newton. Uma outra questão importante da gente verificar aqui é com relação à velocidade, né? Então nós temos aí, né? Mostrando da maneira que eu tenho o aumento da velocidade, inversamente eu tenho o aumento de desvio. E é natural a gente pensar assim, né? Porque as frequências diferentes, elas têm velocidades diferentes, né, nos meios que não seja o vácuo, né? E aí isso está diretamente relacionado com o índice de refração. Só a gente lembrar que o índice de refração é C sobre V. Então, se eu tenho lá C sobre V, quer dizer então que eu tenho diferenças no índice de refração em relação a essa velocidade. Se a velocidade é maior, o índice de refração é inversamente proporcional, ele vai ser menor. Então, aquele que tem maior velocidade, aquela frequência onde eu tenho a maior velocidade naquele meio, eu vou ter, então, um menor desvio, né? Então, aqui, ó, a velocidade menor seria, então, o violeta, né? Enquanto, nesse caso, ele vai ter o maior desvio, vai sofrer o maior desvio, como a gente viu ali no prisma anteriormente. E o inverso do vermelho, né? O que tem maior velocidade, consequentemente, é o que sofre o menor desvio. Então, nós podemos fazer essa comparação, né? Esse crescimento em relação às cores aqui do arco-íris, né? Do vermelho até o violeta. Então, a velocidade do vermelho é maior e assim maior do que laranjada, amarela, verde, azul, anil e maior do que a violeta, né? Nessa ordem de crescimento aqui, de decrescimento, como eu fiz, né? E inversamente eu tenho o desvio, né? O desvio no vermelho é menor em comparação com o alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e o violeta, que teria então maior desvio. Da mesma maneira, você poderia pensar, né, nessa questão do índice de refração, uma vez que eu tenho aquele que tem velocidade maior vai ter o menor índice de refração e vice-versa, né? Mais uma imagem bonita aí dessa dispersão, né? Veja que o raio chegando, ele sendo parcialmente refletido e, né, e a gente tem a dispersão. E aqui lembrando, né, o espectro aqui do ponto de vista nesse caso, do ponto de vista do comprimento de onda em nanômetros, né? Aqui está até em outra língua, mas dá para a gente entender que está falando dessa faixa aqui do 700 e pouco até o 430, mais ou menos, né? Onde eu teria o espectro visível, aquilo que a gente chama de luz visível, né? Que ele consegue sensibilizar a nossa visão, tá? Uma outra parte aqui importante da gente já falar é a parte da refração da luz, mas com uma aplicação específica, né, de um fenômeno de reflexão total. Veja só, então eu estou falando de refração, mas eu vou chegar numa reflexão total. E como que isso acontece? Quais são as condições para que isso aconteça, né? E também, quais são as aplicações? Então, a primeira aplicação, a gente tem aplicações, obviamente, do ponto de vista de ornamentação, de
de deixar o ambiente mais bonito, mas o principal aqui é, por exemplo, as fibras ópticas, né, do ponto de vista da transmissão de informação, né? Hoje nós utilizamos internets rápidas, né, baseadas em fibra óptica, então essa informação ela é transmitida de forma muito mais eficiente do que tínhamos há alguns anos atrás, né? Então, como se dá esse processo aqui, né? Nós temos aqui uma fibra ótica, né, composta por uma capa protetora, uma interface, né, e o núcleo, que é onde acontece esse processo de reflexão total que a gente vai chegar aqui, né? Então, aqui dentro, ó, nós temos sucessivas reflexões. É isso que vai permitir a transferência de informação com base, né, na trajetória, né, na propagação da luz no interior dessa fibra, né? A gente vê como que isso vai acontecer, né? E como é que isso é possível aqui. E qual é essa relação com a refração? Então veja que quando eu tenho uma determinada incidência, aqui um raio incidente, se ele vamos pensar que ele está indo desse núcleo aqui, né, para fora, como está certinho indicando para a gente. Se ele está sobre a normal, ele passa tranquilamente e vai embora, né? Agora, se ele vai aqui desse meio com certo ângulo, obliquamente aqui com uma certa inclinação, ele vai, e aqui a gente já sabe que esse meio, nessa cor roxa aqui, né, tem um índice de refração maior do que o de fora, né, que seria o núcleo da nossa fibra. Por quê? Por que eu sei que é maior? Porque o raio, quando ele passa do meio, né, desse meio para fora, ele está afastando da normal, né? Então, se eu tiver a partir de um determinado ângulo, o que vai acontecer? Veja que nesse caso aqui, ó, ele não passa, mas ele tangencia, né, paralelamente aqui a superfície de separação. E para um ângulo, né, maior do que esse ângulo aqui característico, ou um ângulo crítico, ou limite, como a gente gosta, né, costuma chamar, a reflexão acontece. Ou seja, ao invés de passar, né, de um meio para outro, né, ele vai... E aqui não tem uma superfície espelhada, não, né? É apenas devido a essas propriedades mesmo do meio, o raio de luz, ele vai, ao invés de passar para fora, ou seja, sofrer uma refração propriamente dita, ele vai ser refletido, sofrendo então um processo de reflexão total no interior da fibra, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, naquela primeira situação, eu tenho ele passando de um meio para outro, né? Agora, quando esse ângulo ele é um pouquinho ali diferente, né? Ou seja, não está sobre a normal, o raio é refratado. Agora, se eu chegar numa situação limite ou crítica, né? Esse raio refratado aqui, a gente pode chamar assim, estará na superfície de separação. Então, o ângulo de refração aqui ele será 90 graus, né? Para um ângulo maior, né? ângulo de incidência maior do que esse ângulo limite ou crítico, acontece a reflexão total, que é isso que é importante do ponto de vista aqui da fibra ótica, né? E como é que a gente pode pensar nisso aqui? Vamos só voltar aqui na lei de Snell rapidamente. A gente pode usar isso aqui pelo seguinte, ó. Se eu penso dessa forma, a partir desse ponto, ó, esse meu ângulo de incidência, né, se eu quiser determinar ali o limite ou crítico, ele seria aqui um valor θ qualquer, L, poderia chamar assim, e o de refração, naquela situação limite, ele seria 90 graus. E o seno de 90 ele é igual a 1, né? Então, isso aqui a gente poderia reescrever a partir dessa lei de Snell, né, que eu acabei me esquecendo de colocar ali para a gente. Vou passar aqui rapidamente até chegar lá. A gente pode, substituindo isso na nossa expressão, chegar na seguinte maneira, né? Então aqui eu teria o meio 2, aqui o meio 1. Aqui ficaria então o seno de 90, que é igual a 1. E o seno desse ângulo crítico, ou limite, ele vai ser N2 sobre N1. Que eu posso escrever também N menor sobre N maior, né? Que o índice 2, o meio 2, aqui ele tem um índice de refração menor do que o interno. E essa já é uma condição para que aconteça a reflexão total, né? Ou N externo pelo N da fibra, se a gente quiser particularizar para o caso de uma fibra ótica, né? Então veja que aqui tem um detalhe importante, né? Então, a incidência aqui ela tem que se dar no meio de índice de refração maior do que o meio externo. Só assim pode acontecer reflexão total. E, além disso, esse ângulo de incidência, para que tenha reflexão total, ele tem que ser maior do que um ângulo crítico. E como é que eu calculo esse ângulo crítico ou ângulo limite, né? O seno desse ângulo crítico ou ângulo limite é N2 sobre N1, ou N menor sobre N maior, ou N externa sobre N da fibra, como a gente tiver preferir, de acordo com o que a gente está trabalhando, a gente consegue determinar. Então, essas são as condições para que aconteça aí a reflexão total. Ok? Só de curiosidade, no caso da fibra, esse índice aí seria aí de 1,48, né? Também de curiosidade, depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, né? Vocês podem acessar
uma página onde mostra até isso mais atualizado, né? Esse link que está aqui abaixo. A gente tem as diversas fibras, né, espalhadas ao longo do mundo, né, conectando diferentes continentes, né, e regiões, em países, em continentes. A gente pode ver como isso funciona. No caso aqui, ainda no Brasil, já tem mais um aqui que não aparece, mas nesse site vocês podem ver isso atualizado. Essa imagem é a melhor que eu encontrei, mas ela não está tão atual. E aqui vocês podem encontrar isso atual em tempo real, inclusive clicando, né, em cada uma das fibras e olhando ali algumas das suas características, ok? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Falar um pouquinho sobre a reflexão, a refração, falar um pouquinho sobre a reflexão parcial também ali no caso e também a reflexão total importante, por exemplo, aí no caso do funcionamento, né, dessas fibras ópticas, ok? Então, até um próximo vídeo.